Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu resolvi dar uma palestra a mais, depois de alguns dias da jornada, porque chegaram algumas perguntas sobre a indiferença de Santo Inácio. E eu acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho nesse tema, porque como é o principal que a gente precisa ter para conseguir discernir a vocação, então acho que é importante aclarar um pouco mais e para poder ajudar quem está nesse processo de discernimento. Então eu vou seguir Santo Inácio de Loyola, que é o que a gente costuma usar para o discernimento vocacional, por todo o método racional e muito claro, como expõe Santo Inácio. Então eu vou dividir essa palestra em 3 pontinhos bem pequenos. Primeiro eu vou explicar um pouco melhor sobre o que é a indiferença inaciana, depois eu vou aplicar ela no discernimento vocacional e depois falar um pouquinho de como a gente pode chegar a adquirir essa indiferença. Então primeiro, a indiferença inaciana a gente pode usar para muitas coisas, não é somente para discernir a vocação. Então esse estado de indiferença a gente precisa chegar para poder fazer uma reta eleição, independente da eleição que eu vou fazer, inclusive para poder chegar à santidade. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar com força na nossa vida espiritual. Então no livrinho dos exercícios espirituais que a gente já viu, continuo com o mesmo livrinho, número 23, no princípio fundamento, fala assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a alcançar o fim para que é criado. Donde se segue que há que usar delas tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim, e há que privar-se delas tanto quanto dele o afastem. Pelo que é necessário tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas criadas, em tudo aquilo que depende da escolha do nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido, de tal maneira que de nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduz ao fim para que somos criados. Bom, esse é o texto de Santo Inácio. Então, quando Santo Inácio se refere à indiferença, aqui, não significa que a gente não tenha nenhuma inclinação mais para uma coisa do que para outra. Porque, por exemplo, é muito lógico que a gente está mais inclinado para ter saúde do que doença. Se eu aceito a doença, é sempre por um fim sobrenatural, não é o mais natural. Então, a gente precisa alcançar esse estado de indiferença. Não é uma coisa que a gente nasce com ele, então que a gente precisa trabalhar. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos entender o que é inclinação, e o que é um apego desordenado, porque o que nos atrapalha no discernimento vocacional e nas nossas escolhas não são tanto as nossas inclinações, mas as inclinações desordenadas. Então a gente vai entender um pouquinho o que é isso. A tendência é um movimento ou impulso interno que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma. Seria uma predisposição, uma propensão, uma inclinação. Então, nós naturalmente estamos inclinados a mais algumas coisas do que outras, de acordo ao nosso temperamento, de acordo à nossa criação. Então, tem pessoas que gostam mais de música clássica, tem pessoas que gostam mais de música brasileira ou instrumental. Bom, então, de acordo com isso, a gente tem os nossos gostos, as nossas tendências. E o apego seria um afeto, a alguma coisa. Então, do latim, vem de picare, significa apegar, como pegar alguma coisa, agarrar, tem em si. Então, é uma dedicação constante ou excessiva a alguma coisa. Então, também tem um pouco a etimologia do afeto também, é do mesmo significado. Então, também vem do latim affectus, afficere, que significa essa tendência, não a alguma coisa muito forte. Fala que o sujeito se fixa ou onde o sujeito se liga, Então essa afeição, aonde ele
tá preso, como aquele que está afetado, ele está fixo nessa coisa, né? Ele está preso nisso, de modo que você poderia dizer que a coisa se faz uma com ele, né? Se fosse possível. Então, aí, essa é a natureza do apego, do afeto. Bom, todos nós, como eu falei, tem tendências, né? Então, por exemplo, nós, nas nossas inclinações, estamos inclinados a comer, e a gente gosta mais de uma comida ou de outra. A reprodução é uma tendência natural do ser humano. Então, essas inclinações não são ruins, né? Mesmo porque foram dadas por Deus. Então, ela vai ser ruim quando ela estiver desordenada, né? Quando a gente faz o exercício espiritual de Santo Inácio, a gente medita bastante sobre isso, né? Sobre a ordem do universo, a ordem das coisas. Como Deus quis que tudo fosse ordenado. E quando a gente foge dessa ordem, a gente sempre vai ter um prejuízo, né? Por exemplo, se eu tenho um instrumento, uma máquina de lavar, e eu, ao invés de lavar roupa, quero lavar as máquinas de um automóvel, as peças do motor do automóvel. Vou colocar todas as peças do motor do automóvel na máquina, vou ligar para lavar a máquina, as peças. Então, isso, evidente que não vai dar certo. Vai danificar a máquina e não vai lavar as peças, porque a máquina foi feita para lavar roupa, não peça de carro. Então, do mesmo modo, acontece também com o homem. Quando a gente foi feito para amar, servir e reverenciar a Deus. Então, quando a gente foge desse fim, ou quando a gente escolhe coisas que não nos levam a esse fim, então a gente prejudica a nós mesmos. Então, só que acontece que depois do pecado original, o homem ficou desordenado. Então, antigamente, antes do pecado original, o homem buscava tudo aquilo que unia ele a Deus. Era uma eleição reta, bem feita. Só que agora, como a gente viu na outra palestra, as nossas más inclinações faz com que a gente eleja coisas que não está ordenado com o fim. Então, eu preciso analisar as minhas desordens, para que isso não influencie na minha eleição reta. Então, é isso que a gente precisa tratar de vencer, essas más inclinações da nossa natureza, que nos impede de enxergar o melhor meio para alcançar o fim e nos impede de eleger esse melhor meio, né? Então, a gente, quando vai discernir a vocação, a gente simplesmente tem que analisar, agora já no segundo ponto, se essas inclinações que eu tenho, essas tendências que eu tenho, ou para a vida matrimonial ou para a vida religiosa, se elas estão ordenadas ou se elas estão desordenadas, para que eu possa seguir ou para que eu possa rejeitar. Bom, então, naturalmente, pode acontecer que uma pessoa sinta em si uma inclinação maior para a vida religiosa, né? Algumas pessoas perguntaram isso. Se eu sinto uma inclinação maior para a vida religiosa, então se eu tenho que agir contra essa inclinação. Bom, é assim. Como a gente viu também na outra palestra, a nossa natureza está mais inclinada àquilo que é humano, aquilo que satisfaz a minha natureza. Então, ordinariamente, a gente está mais inclinado para a vida matrimonial, para casar e ter filhos, do que para a vida religiosa. Porque a maior parte das pessoas que nunca pensaram na vocação, a ordem natural faz com que elas casem, tenham seus filhos, né? Existem muitas pessoas que nunca discerniram a vocação e casaram, porque a nossa natureza está inclinada a isso. Então, quando uma pessoa sente uma inclinação maior para a vocação religiosa, é muito difícil que ela sinta essa inclinação por ela mesma, porque a vocação religiosa faz com que a gente deseje uma vida maior de oração, de renúncia, uma vida maior de pureza, e tudo isso não é natural, a não ser que Deus infunda na minha alma essa inclinação, esse desejo, para que eu possa atender a Ele, como um imã. Então, para que eu possa ser atraída por Deus, Ele coloca isso em mim. Então, e daí já se vê também esse indício de vocação, né? Porque como é uma coisa sobrenatural, é muito difícil que por mim mesma eu tenha essa inclinação, não é isso. Bom, agora, se trata de uma inclinação maior para a vida matrimonial, né? Então aí a gente precisa discernir um pouco melhor, porque, como eu falei, a nossa natureza está inclinada a isso. Então eu tenho que ver se é propriamente uma vocação ou se é somente a minha natureza, né? Se é um chamado de Deus ou não, né? Então, para a gente ver isso, a gente precisa se perguntar, né? Se no matrimônio eu estou buscando uma satisfação pessoal ou se eu estou buscando um meio de santificação. Se eu vejo que eu busco no matrimônio
os meios que o matrimônio me dá, a educação dos filhos, o cuidado do esposo, se eu vejo que isso realmente vai ser um meio de santificação para mim, mais eficaz que a vida religiosa, então eu estou elegendo de modo reto. Agora, se eu estou buscando mais uma satisfação, porque eu vejo que eu vou estar mais satisfeita no matrimônio, então eu estou buscando a mim mesma. Então a gente tem que sempre ver qual é o fim, né? Não que seja errado que eu encontre a satisfação no matrimônio, porque naturalmente quando a gente faz a vontade de Deus, a gente encontra essa satisfação, né? O que eu não posso é buscar primeiro a satisfação e depois a vontade de Deus, porque senão tá errado, tá desordenado isso, né? A satisfação normalmente é uma consequência de fazer a vontade de Deus, né? Essa alegria, esse gozo que nasce de eu ter feito a vontade de Deus, e no caso do matrimônio também, porque é próprio da natureza isso, né? É próprio da mulher ficar feliz quando ela tem um filho, quando está bem com o esposo. Então, tudo isso é natural. Só o fato de sentir uma inclinação para ser mãe, para casar, não significa que eu tenha vocação para isso. Significa simplesmente que a minha natureza feminina está bem ordenada e que eu estou com saúde. Né? Porque hoje em dia isso também é uma graça, né? De acordo com como vai a situação. Então, só o fato de eu sentir essa inclinação natural por querer ser mãe e querer ter um esposo, significa nada mais que eu estou bem, né? Mas aí a gente precisa discernir um pouquinho mais para poder ver se essa é a minha vocação. Então, para seguir a vocação, a gente não precisa negar todas as nossas tendências, as nossas inclinações. Eu simplesmente preciso ver se elas estão ordenadas, né? Se é de acordo com a vontade de Deus. Às vezes pode acontecer também que uma pessoa queira seguir a vida religiosa porque tem medo do matrimônio, né? Às vezes porque não teve bons exemplos de vida matrimonial ou porque sofreu algum trauma. E aí ela busca a vida religiosa porque ela não pode nem pensar de modo algum na vida matrimonial. Então isso também está desordenado, né? Porque ela não está buscando a vida religiosa propriamente pela vida religiosa, mas como uma fuga do matrimônio. Então ela não vai fazer uma eleição reta. Primeiro, ela tem que enfrentar esse medo e vencer ele. E depois que ela se sentir livre, aí sim ela pode fazer a eleição, né? Então, essa indiferença de Santo Inácio simplesmente faz com que a gente esteja livre, né? Então, quer dizer, por mais que eu sinta uma inclinação maior para a vida matrimonial, ou seja, para a vida religiosa, mas se eu visse que Deus me pede uma vocação oposta da que eu me sinto inclinada, eu estaria livre para poder fazer a vontade de Deus? Então, se eu posso responder sim, eu estaria livre, apesar do sacrifício que me custe, então eu estou indiferente. Agora, se eu vejo que eu não estou livre, que eu não conseguiria fazer isso, então eu tenho que trabalhar um pouco mais na indiferença para conseguir discernir bem a vocação, né? Agora, fora isso, a gente pode assim seguir as inclinações desde que elas estejam ordenadas, porque senão seria pensar sempre no mais difícil, e Deus não pede sempre o mais difícil, né? Que para mim é o mais impossível, senão que aquilo que seja melhor para minha santificação. Bom, agora para que a gente consiga alcançar esse estado de indiferença, aconselho em primeiro lugar fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, porque as meditações próprias, né, para poder alcançar a indiferença se faz no exercício. Mas aqui eu posso dar algumas ideias, né, para que possa ajudar. Então, primeiro a gente precisa rezar muito e pedir para que Deus nos ajude, nos dê essa graça da indiferença, né? Então, é uma graça. Então, como é uma graça, eu tenho que pedir, implorar. Fazer penitência também, porque quando a gente quer alcançar uma graça, a gente reza e faz penitência para alcançar isso. Então, rezar, como eu falei no outro vídeo, tratar de ter uma vida de oração mais disciplinada, mais constante, né? Não rezar de modo como longe, né? Uma vez da outra. Então, eu vou rezar uma vez por semana, hoje eu rezo, daqui 2 semanas eu rezo de novo, mas tratar de ter uma vida constante de oração. E depois ajuda muito a pensar também na paternidade de Deus. Então pensar assim, bom, por mais que eu não quisesse a vocação matrimonial, ou por mais que eu não quisesse a vocação religiosa, se Deus, que é bom, é Pai, pensou isso para mim, será que eu posso encontrar alguma coisa melhor do que Deus? Que coisa eu posso querer para mim que seja melhor do que Deus pensou? Nada. Então tratar de pensar nessa bondade de Deus, que Deus como Pai, como educa, ainda que no momento que eu tenho que fazer o sacrifício me custe muitíssimo, digamos, depois se eu faço a vontade de Deus eu vou estar feliz, né? Às vezes Deus quer que a gente faça somente o sacrifício, né? Como Ele fez com Abraão e com Isaac.
Ele quer que eu tenha essa disposição. Então leva até o monte e na hora de fazer o sacrifício ele fala, não, 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 eu só queria testar a sua disposição. Ou não, às vezes pode ser que Deus queira que a gente faça como Jesus e Maria, e de fato leve o sacrifício até o fim. Então, o que eu tenho que fazer da minha parte é dispor a minha alma para que eu possa fazer aquilo que Deus queira. Ajuda muito também pensar na providência de Deus, né, que Deus dispõe tudo com número, peso e medida, então, para minha santificação. Então, nada daquilo que Deus escolha vai ser ruim, está tudo ordenado de acordo com a providência de Deus. Então, tudo isso ajuda a gente a ir pensando para conseguir encontrar, né, essa disposição para poder fazer a vontade de Deus. Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho mais a discernir a vocação. E se ainda está tudo muito confuso, então eu aconselho a rezar mais, né, procurar esse estado de indiferença e aos poucos Deus vai clareando. Né? E depois que tenham paciência também, porque o tempo de discernimento vocacional normalmente é difícil, né? Não tem como discernir a vocação em um dia, em uma semana, a não ser que Deus dê uma graça muito especial, pode acontecer. Né? Mas normalmente leva um tempo. Mas não leva um tempo de 10 anos, de 5 anos, de 6 anos. Né? Se demora muito tempo assim, é porque talvez eu tenha que levar mais a sério o discernimento vocacional e realmente tentar me colocar nesse estado de indiferença para poder encontrar a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lujan, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.